Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um SUV quase médio que promete ser um dos mais espaçosos, econômicos, com a maior lista de equipamentos e também com o melhor custo-benefício do mercado atual. Esse aqui é o GWM Haval H6 na versão, digamos que de entrada híbrida convencional. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse modelo para a gente entender se vale a pena ou não levar o Haval H6 para casa. Vamos falar de consumo, desempenho, acabamento, suspensão, espaço interno, equipamentos, enfim. Vamos conferir detalhe por detalhe do SUV chinês que está movimentando o mercado brasileiro. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir para vocês, deixe o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar para o nosso trabalho. Esses conteúdos que a gente faz aqui no canal GT Autos dão muito trabalho, muita dedicação, levam muito tempo e são completamente gratuitos para vocês. E quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e passa a recomendar mais do nosso trabalho para outras pessoas e também mais dos nossos vídeos para você. E ao longo da avaliação, caso você não curta esse nosso conteúdo, é só você retirar o seu like, fechou? A gente sempre começa as avaliações falando de design, mas eu quero fazer aqui uma consideração bem importante sobre esse carro. O pessoal geralmente faz uma confusão ali, mas eu vou explicar certinho para vocês. A GWM, que significa Great Wall Motors, ela é uma marca aqui no Brasil, mas lá no exterior, na China, por exemplo, ela é um grupo, como se fosse a Stellantis é aqui no Brasil. No nosso mercado, Haval H6 é o nome do modelo, mas na China, Haval é uma marca, por isso que aqui você encontra sempre os logotipos Haval e não GWM, e o H6 seria um modelo específico, até porque você tem o Haval H9, se eu não me engano, e assim por diante. Então não faça confusão. No Brasil, a marca é GWM, Haval H6 é o carro. Lá fora, GWM é o grupo, Haval é a marca e H6 é o carro. Entenderam certinho para não confundir? É mais ou menos o que a Caoa Chery faz aqui no nosso mercado, né? Caoa Chery é a marca, Tigo é como se fosse a linha do carro e o 5X, o 7 ou 8 especifica o modelo. Vamos começar então falando de design, que na minha opinião é um ponto bem positivo do Haval H6. Principalmente porque a GWM fez algumas alterações para o mercado brasileiro. Começando aqui pela dianteira, a gente tem essa grade que eu acho muito bonita, uma das mais bonitas do mercado. Lembra até mesmo o Peugeot 3008, né, com essas, digamos, garras aqui para as laterais. Mas realmente dá um charme, uma imponência muito legal. Os faróis aqui são muito bonitos, eu adoro essa assinatura de DRL, que também funciona como luz de lanterna, apesar de que esse conjunto óptico superior me lembra bastante o Tigo 2 da Caoa Chery, né? Reparem, inclusive, onde fica a seta aqui, que o Caoa Chery é bem parecido. Mas tudo aqui é LED, isso é um ponto positivo. Inclusive aqui, LED Premium Vision. Então DRL, luz de seta, farol baixo, farol alto e também farol de neblina, tudo em LED. E nesse caso aqui tem luz de conversão estática que funciona até 35 km por hora. Ou seja, virou o volante do lado direito ou do esquerdo, ele vai acender o farol de neblina somente daquele lado para fazer uma iluminação em curva. E quando você está manobrando e engata ré, ele também aciona os dois faróis de neblina para iluminar mais o ambiente. E entre as alterações que a GWM fez para o mercado brasileiro está o logotipo. Em algumas regiões pelo mundo, ele tem um logotipo azulado, um pouco verde. Aqui não, ele é preto. E o brasileiro gosta mais de uma coisa um pouco mais clean, né? Sem chamar muita atenção à toa. Se bem que esse carro chama atenção porque ninguém conhece, né? Ainda é uma marca bem nova no mercado brasileiro, está conquistando o seu espaço agora. E ele também é bem bonito, bem grande, então acaba chamando a atenção do público. Aqui também, onde seriam cromados em outros países, aqui a gente tem no Brasil uma peça em Black Piano. Seguindo aqui para a lateral, as rodas também são em Black Piano, que eu particularmente não gosto muito. Nesse caso aqui o carro está bem sujo, porque a gente testou ele em várias condições para realmente entender se ele vale a pena ou não, mas essas rodas dão uma apagada no visual, né, quando elas são escurecidas. A versão PHEV, ou seja, o PHEV, o plug-in, né, tem as rodas diamantadas com acabamento em Black Piano. Eu acho muito mais bonitas do que essas daqui, apesar do desenho ser bem interessante também. E aqui a gente tem pneus medidas 225/55 aro 19, enquanto a versão plug-in tem pneus 235/55, mas também aro 19. Seguindo aqui,
Essa peça, ao invés de ser em cromado, também é em black piano, achei que ficou um detalhe bem bonito. Retrovisor, a base é em black piano, essa moldura aqui também, mas o restante é na cor da carroceria. Tem repetidor de seta, felizmente é em LED e ele tem uma ótima visualização. Você enxerga tanto de frente, quanto de lateral, quanto aqui de trás. Realmente está de parabéns a GWM nesse sentido. O teto aqui tem o teto solar elétrico panorâmico, que eu vou mostrar mais detalhes para vocês depois. E esse item é praticamente um opcional, tá? Vou falar também disso mais tarde. Tem um rack de teto aqui em black piano, que ajuda a aumentar um pouquinho a sensação de altura e imponência do carro. Coluna B também em black piano, o arco dos vidros também. Maçanetas, não tem aqui a entrada de chave aparente, porque ela é presencial. E eu vou falar das funções dela mais tarde para vocês. Aqui na traseira, o que a gente pode ressaltar? Bom, temos coisas interessantes. Vamos começar pelo conjunto de iluminação. Tudo aqui é LED, tá? Isso que vocês estão vendo é a guia de lanterna. Infelizmente, não fica acesa sempre como os carros da Stellantis. Realmente só quando você aciona a lanterna. Mas a gente tem também luz de freio, luz de seta, luz de ré e até a luz de neblina ali embaixo, tudo em LED. Inclusive, quando ela está desligada, a luz de freio pega essa parte aqui de baixo, incluindo essa continuação aqui em cima. Detalhe para o nome H6 com a sigla HEV, que significa Hybrid Electric Vehicle, ou seja, um veículo híbrido. Como eu falei, você praticamente não tem logos da GWM, então aqui atrás é o Haval e o GWM fica só aqui no cantinho. Brake Light é em LED bem grande, inclusive. E agora aqui embaixo tem esse detalhe que eu não sou muito fã. Tenta ser uma saia um pouco mais esportiva, mas eu acho que não combinou com o design do carro. E essa peça aqui, que também seria cromada, é em black piano para o mercado brasileiro. E se estamos falando de um modelo híbrido, logicamente o conjunto mecânico é um ponto de atenção. Então vamos lá explicar detalhadamente para vocês. Esse carro utiliza nessa versão, como eu falei, híbrida convencional, um motor 1.5 turbo com injeção direta e 4 cilindros em linha, que é de ciclo convencional, ciclo Otto. A gente vê em alguns modelos híbridos o ciclo Atkinson, né, que é mais voltado para performance de consumo. Aqui não, a GWM fez uma escolha um pouco diferente, motor turbo com injeção direta e ciclo Otto. E pelo que eu encontrei no manual do veículo, ele rende sozinho 149 cavalos a 5.500 RPM e 23,4 kg de torque entre 1.500 e 4.000 RPM. Só que aqui a gente tem também um motor elétrico de tração, que rende 177 cavalos e 30,6 kgfm de torque. E juntos, quando a gente combina eles, a potência máxima é de 243 cavalos com 54 kg de torque. A gente não pode deixar de falar da bateria que fica alocada lá no porta-malas, depois eu mostro para vocês, que é do tipo NMC, ou seja, níquel, manganês, cobalto, e tem capacidade de 1,6 kWh. É uma bateria bem pequena, mas é convencional para um híbrido desse tipo, que é o híbrido pleno, que a gente chama, ou híbrido convencional. Para vocês terem uma ideia, a versão plug-in tem uma bateria de 34 kWh. Então é uma diferença bem grande, mas que é completamente normal, porque aqui é o próprio motor a combustão que recarrega a bateria do motor elétrico. No plug-in, como já disse o próprio nome, você precisa conectar ele na tomada para ele ter uma maior eficiência, para você conseguir recarregar 100% da bateria. Aqui não, nas frenagens ele também recarrega, a gente vai falar melhor disso assim que a gente for dirigir esse carro daqui a pouquinho. Transmissão aqui também tem um ponto bem curioso, ela é automatizada com somente 2 marchas. Você tem uma relação de marcha para as velocidades mais baixas e outra quando você atinge velocidades um pouco mais altas. E sinceramente você não sente muito essas trocas, eu gostei delas. E só para um efeito rápido de comparação também, a versão plug-in tem potência combinada de 393 cavalos com 77,7 de torque, uma boa diferença, não? E a tração, no caso dessa versão híbrida convencional, é somente dianteira. Algumas considerações legais para a gente falar aqui. O cofre do motor ele é bem grande, né? O motor fica praticamente sobrando aqui dentro. Esses cabos laranjas, você tem a alta tensão do sistema elétrico, então evite encostar neles. E outras coisas. Aqui a gente tem a manta acústica do capô, que é bem grande, inclusive, muita gente vai ficar feliz, mas ainda é na varetinha. Adianto para vocês, esse capô é bem pesado, viu, pessoal?
Mas e o desempenho? Como será que fica? Bom, antes vamos falar do peso. Aqui são 1.699 quilos, que não é tão pesado para um carro desse porte e híbrido. Para vocês terem uma ideia, o plug-in tem 2040, já passa de 2 toneladas. E é importante a gente falar também de capacidade de reboque. Segundo a GWM, esse carro pode rebocar até 750 quilos. Mas lembrando que não pode ultrapassar a capacidade máxima de carga do carro. Isso não é uma exclusividade do Haval, mas sim para todos os modelos. Então colocou 750 quilos no reboque, vai ter que tirar um pouco de bagagem ou até mesmo de passageiros. E com esses números de potência e torque e também o peso, como será que fica o desempenho do Haval H6? Bom, de acordo com a GWM, ele acelera de 0 a 100 em 7,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 175 km por hora, limitada eletronicamente. Uma velocidade bem baixa, né? Tudo bem que é um SUV, a proposta não é esportiva, mas poderia ter pelo menos um 190, né? E o plug-in tem uma velocidade final um pouquinho maior, é limitada eletronicamente em 180. Mas com esse desempenho, será que o consumo é ruim? De acordo com o Inmetro, ele faz na cidade 13,8 km por litro com gasolina. Lembrando que ele não é flex. E na estrada passa para 12 km por litro. O que é bem normal em modelos híbridos, né? Na estrada ele acaba usando mais o motor a combustão, então gasta mais combustível do que na cidade. Mas e o consumo pessoal desse tempinho de uma semana que eu fiquei com o Haval H6? Bom, para o meu tipo de uso e convivência com esse carro, eu posso dizer o seguinte: a média de consumo ela é bem variável, porque depende de quanto de carga tem na bateria ainda, se ele vai ligar muito o motor a combustão para recarregar a bateria, quantidade de frenagens que você faz, enfim. Mas no meu uso, ele fez na cidade em torno de 14,5 até 16,5, 17 você faz com certa tranquilidade. Raramente ele fez médias abaixo desses números, mas acontece, como eu falei, quando a bateria está um pouco mais baixa e fica praticamente somente o motor a combustão funcionando. Já na estrada, o consumo já é um pouco mais modesto, ele faz andando de forma bem tranquila entre 12 e 14 km por litro. O que ainda assim para um SUV desse porte é um número excelente. E a gente pode dizer também que o tanque de combustível tem capacidade para 60 litros de gasolina. E vale a gente dizer também que fizemos um teste de consumo 100% urbano, bem completo, explicando tudo para vocês, onde ele fez na cidade com gasolina 14,9 km por litro. Se quiser ver esse vídeo, é só clicar no link da descrição ou no card que aparece aqui no canto superior direito. Aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vamos citar o conjunto de suspensão. Aqui na dianteira é do tipo independente McPherson, bem padrão de praticamente todos os carros, e na traseira independente do tipo Multilink. Será que esse carro é confortável? A gente vai falar sobre isso na hora do test drive. E ponto interessante, freios a disco nas 4 rodas, inclusive ventilados na dianteira. Tem muito modelo por aí no mercado brasileiro que, mesmo sendo caro, ainda traz freios a tambor na traseira, por incrível que pareça. E a gente pode aproveitar também para falar da produção. Vale lembrar que o Haval H6 ele é produzido na China e importado para o Brasil. Mas como eu falei, ele recebe alguns elementos exclusivos para o mercado brasileiro, incluindo a suspensão, porque a GWM retrabalhou essa suspensão para o nosso mercado, né? Os chineses têm aquela questão da suspensão ser um pouquinho mais molenga, até demais na verdade, mas aqui a GWM fez um trabalho específico para o Brasil. Se ficou bom ou não, a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos aproveitar ele aqui de lado para falar de dimensões. Esse carro é bem grande e vocês vão conferir isso agora. Vamos fazer um breve comparativo com o principal concorrente desse modelo, que é o BYD Song Plus, mas também com um outro concorrente em questão de preço, que também é híbrido, que é o Toyota Corolla Cross. Vamos lá, de comprimento o Haval H6 tem 4,68 m, enquanto o Song Plus tem 4,70 m e o Corolla Cross tem 4,46 m, ou seja, ele é bem menor, né?
De largura, aqui são praticamente 1,89 ou 2,16 se a gente considerar os retrovisores, enquanto o Song Plus tem 1,89 e o Corolla Cross 1,82. A altura aqui é de 1,73 no Haval. Com as barras de teto, a gente vai pedir a informação para a GWM e caso ela tenha respondido, tá aparecendo aí na tela para vocês. De altura, o Song Plus tem 1,68, ou seja, mais baixo que o Haval H6, e o Corolla Cross 1,62. O entre-eixos aqui é bem generoso, quase 2,74, enquanto o Song Plus ainda consegue ser um pouquinho maior, tem 2,76, e o Corolla Cross é bem menor, tem 2,64. E é importante, falando de um SUV que seria melhor definido como um crossover, né? A gente precisa citar a capacidade off-road. É tração dianteira, então logicamente ele não vai fazer um off-road pesado, mas existem alguns números que ajudam na superação de obstáculos, até mesmo urbanos. O vão livre aqui é de 18,1 centímetros, o que eu achei um número bem bom para a categoria dele. O ângulo de entrada é de 21,4 graus. Para efeito de comparação, uma Ranger Limited tem 30. E o ângulo de saída lá atrás é 28,1 graus no Haval H6, enquanto a Ranger Limited tem 26, ou seja, é até melhor que a da Ranger. O ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, e a capacidade de imersão na água a gente não encontrou informação, mas pediremos para a GWM. E novamente, caso ela tenha respondido até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo aí na tela para vocês. Bom pessoal, esse aqui é o interior do GWM Haval H6, vamos conferir como que é o acabamento? A gente pode perceber que é praticamente tudo macio ao toque, com algumas pequenas peças em plástico. Então aqui é emborrachado, vocês podem ver que ele afunda. Ele é um pouco duro, mas é sim macio ao toque. Essa parte aqui mais clara é sim aí em plástico duro mesmo, mas é um plástico de boa qualidade inclusive. E aqui embaixo já volta ó, um revestimento mais sofisticado em couro. Também é duro, como vocês podem ver, mas tem um couro de boa qualidade com uma costurinha branca. E esse couro se estende aqui pelo restante do painel. Detalhe interessante para as saídas de ar, que elas são praticamente interligadas. Tem aquela ali da direita que passa por esse friso aqui, abaixo do central multimídia. O prateado ali em plástico segue e interliga depois com essa saída da esquerda. Muito interessante. Aqui embaixo temos a abertura elétrica do porta-malas ou fechamento, você consegue fazer aqui de dentro, depois eu mostro em funcionamento para vocês. Regulagem de altura dos faróis, para você desligar o controle de estabilidade, e vale ressaltar que a partir de 85 km por hora, ou sempre que você religar o motor, ele vai ativar o controle de estabilidade novamente. HDC, que é o assistente de descida, ele freia sozinho em uma descida mais íngreme. E isso a gente já testou no vídeo de assistências à condução, tá pessoal? A gente fez um vídeo bem detalhado com praticamente todas as assistências que esse carro tem, que são muitas inclusive. Vamos aproveitar para mostrar a porta para vocês. O acabamento aqui também muito bom, ó. Macio ao toque aqui em cima. Mais uma vez, ele é um pouco duro, mas é assim acolchoado. Tem a costura branca novamente nessa parte de cima. Aquela peça plástica em prateado, mas também de boa qualidade, que integra aqui a maçaneta. Saída do Twitter, muito bonita inclusive, né, do sistema de som. Toda essa região aqui em couro, ó, olha como é uma região bem grande. De novo a costura em branco. Aqui você já tem um plástico, mas de outra textura, que deixa bem bonito também. Mais uma parte em couro com costura branca. Detalhe em black piano, tanto aqui onde você pega a porta, né, a alça da porta, quanto aqui na frente nos comandos dos vidros e dos retrovisores. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Quando você clica os dois aqui, ó, você consegue rebater os espelhos. Saída do alto-falante, essa é um pouco mais convencional. Aqui sim é plástico duro, mas tem um cromadinho bem discreto aqui que ficou muito bonito. Aqui essa parte também plástico duro, assim como a parte de baixo. Mas a gente vê que a maior região da porta é tudo macio ao toque, então o acabamento é bem legal. Aqui um porta-garrafas que fica um pouco inclinado. Ele até mesmo diz que não pode colocar um copo, porque senão vai cair. Mas cabe uma garrafa de 1,5 litro. Não fica perfeito, mas ela encaixa bem.
eu gostei. E aqui o porta-objetos também é bem grande, ele vai até aqui o final da porta. Aqui abaixo a gente tem um nicho que serve até como um pequeno porta-objetos. Aqui um plástico de um pouco mais simples. O botão do start-stop fica aqui embaixo, fica até um pouquinho escondido, né, digamos assim. Um detalhe muito charmoso que faz toda a diferença, infelizmente não vou conseguir mostrar para vocês agora porque tá de dia, é a iluminação ambiente, mas se eu lembrar eu coloco aí uma foto para vocês, como fica bonito à noite. Ele acende tanto nessa parte aqui de baixo uma luz azul, assim como nessa região aqui do painel, e ele ainda tem um detalhe no próprio couro aqui, que ele aparece um desenho bem discreto, mas em azul também. Não é que ele está projetando aqui em cima, é embaixo desse couro, fica muito interessante. Então mesmo que você coloque aqui a mão em cima, ele não faz sombra no desenho, fica muito bonito. Infelizmente a iluminação não é colorida, ela é somente azul, mas ainda assim dá um charme bem legal para o carro. Aqui no console central a gente tem alguns comandos do ar-condicionado e eu vou aproveitar já para falar dele para vocês. Aqui você consegue ligar ou desligar a ventilação, ou seja, o vento, né? Aqui sim o compressor do ar-condicionado você aciona ou desaciona. Desembaçador dianteiro, pisca-alerta, desembaçador traseiro, aqui o atalho para as câmeras 360 graus que eu vou mostrar depois, e esse botão aqui você clica uma vez, você muta o áudio, e se você segurar ele desliga a tela da multimídia, aí basta você clicar na tela novamente que ele vai acender. Agora algumas considerações sobre esse ar-condicionado. Reparem que praticamente todas as funções não são controladas por esses botões aqui, o que me incomodou muito. Então se a gente quiser, por exemplo, mexer a temperatura, você até tem um atalho aqui na lateral, ó, então você consegue mudar por aqui, e esse botãozinho aqui você deixa sincronizado para os dois lados ou não, já que esse ar condicionado ele é digital e dual zone. Então vamos fechar essa parte aqui, ó. Aqui nos comandos do ar-condicionado a gente consegue regular a velocidade do ventilador aqui embaixo. Eu gostei da animação que ele faz aqui, bem bonitinha. E aqui você consegue colocar uma temperatura para o motorista e, se você quiser, uma temperatura diferente para o passageiro. Clicou aqui, ela sincroniza as duas. Aqui em cima, para você desligar toda a ventilação, modo automático, compressor do ar-condicionado, e aqui a posição do ar, né, para onde você quer que ele saia. Aqui embaixo, algumas outras funções interessantes: desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro, ventilação dos bancos com 3 níveis. Sinceramente, mesmo no nível máximo eu achei um pouco baixa essa ventilação. Não refresca tanto assim, pelo menos na minha percepção, tá, pessoal? E reparem que quando a gente fica um tempinho sem mexer, ele tira sozinho a tela do ar-condicionado, então realmente é um pouco incômodo. Resfriamento também está disponível para o passageiro. Aqui a recirculação de ar, e aqui você ainda tem mais outras funções interessantes. Você consegue ter um sistema de qualidade do ar, que ele se adequa automaticamente para ter uma qualidade um pouco maior. Você tem o ionizador do ar. O desembaçador dianteiro você pode deixar automático, então assim que começar a embaçar ele já vai ligar o desembaçador. E o ar-condicionado você ainda tem 3 modos diferentes: o Eco, o normal e o forte. Então isso é interessante porque tem gente que prefere um ar-condicionado um pouco mais suave, como é o meu caso, mas você também tem outros 2 níveis. O ar-condicionado em si ele é muito bom, eu achei ele preciso, inclusive tem um funcionamento suave, como eu disse, mas praticamente tudo você controla pela multimídia. E eu vou mostrar para vocês como isso é ruim. Nós estamos aqui com o Android Auto sem fio, depois eu falo disso, conectado, e a gente perde os atalhos aqui da multimídia. Então, o que acontece? Se eu quiser mexer no ar-condicionado, ou eu tenho que clicar alguma função aqui para ele abrir a tela. Então, se eu clicar para ligar o ar-condicionado, ele vai aparecer. Mas vamos supor que o ar-condicionado já estava ligado, eu vou ter que desligar e ligar de novo, só para ele aparecer isso aqui na tela. E aí sim eu consegui mexer nas funções que eu quero. Agora, se eu não clicar em nada aqui embaixo, eu tenho que vir aqui, sair do Android Auto e aí clicar aqui na esquerda para poder mexer nos comandos do ar-condicionado. E tem botões físicos aqui de atalho que você praticamente não usa. Isso aqui você usa com baixa frequência, né? O desembaçador dianteiro e traseiro. Então poderia deixar essas funções ali na central multimídia e aqui ter botões de atalho para você regular a temperatura e também o nível da ventilação, né? Isso me incomodou muito.
Vamos seguir aqui pelo painel. Então você tem essa peça em Black Piano com um cromado na lateral, mais uma vez um cromado bem discreto, ficou bem bonito. O carregador de celular por indução tem 15 watts, segundo a GWM, e ele até tem um nicho aqui um pouco mais baixo para que seu celular não fique escorregando. Mas ainda assim, como os celulares de hoje são grandes, ele não encaixa tão bem assim, ele poderia ser um pouquinho mais fundo. E eu também acho que ele desperdiça um bom espaço aqui, né, de porta-objetos. Embora esse carro seja bem recheado de porta-objetos, eu já vou mostrar isso para vocês. Aqui abaixo a gente tem uma entrada USB do tipo A, porém não é do tipo C. Aqui um porta-objetos bem grande. Ali do outro lado tem duas entradinhas, uma 12 volts e uma do tipo A também, outra USB. Essa da direita é dedicada ao carregamento, e essa aqui se você quiser fazer alguma integração com a central multimídia. A alavanca de transmissão, que só tem 2 marchas, como eu falei para vocês, você mexe por aqui. Tem um acabamento bem bonitinho, gostei. Ela é rotativa, como a gente já viu em outros carros. Então drive em neutro e ré, e o P, que é o parking, você seleciona aqui em cima. Freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, ou seja, quando isso aqui está ativado, ele vai segurar o freio até você pisar no acelerador. Aqui, muito interessante, clicou, você abre um porta-objetos, ele vai bem suave, muito bonito, inclusive. E sobre isso aqui tem algumas considerações legais. O meu celular é um pouco grande, então ele entra um pouco forçado, mas sem a capinha fica melhor. Cabe um celular aqui, ele não cai, apesar dele balançar um pouco. E no caso do meu celular, que é grande, ele acaba cabendo certinho aqui. Por que que isso é interessante? Porque no trânsito, quando para num semáforo, por exemplo, eu não preciso pegar ele na mão para conseguir responder alguma mensagem, alguma coisa nesse sentido. Aqui mesmo eu tenho uma posição bem confortável por causa do apoio de braço, e eu consigo comandar algumas funções do celular aqui. Muito interessante isso. Além daquele porta celulares, você tem aqui um porta objetos, e se você quiser ele transforma em porta copos. Então você sobe essa parte aqui e ele tem essa regulagem aqui. Não quis, só guardar. E ele é emborrachado, tá pessoal? Você consegue tirar essa borrachinha aqui se você quiser, ou esconder esse porta-objetos. Aqui atrás a gente tem um outro botãozinho cromado que abre esse gigante porta-objetos. Infelizmente não é ventilado, mas cabe bastante coisa, e tem até um porta-documentos aqui. E serve como apoio de braço, também revestido em couro com as costuras brancas. Outro detalhe que vale a pena mostrar é essa soleira cromada. Eu não achei ela muito bonita, mas é um charme para o carro. Vamos falar dos bancos. Revestimento em couro, micro perfurado aqui, até porque ele tem a ventilação, como eu falei para vocês. Não tem aquecimento, mas eu particularmente não sinto falta. O design dele é bem bonito, ele é bem confortável, inclusive. O apoio de cabeça tem regulagem aqui também, se você precisar, fácil de mexer essa regulagem. Porém o cinto não tem ajuste de altura. E reparem que o banco segue essas costuras bem discretas, mas também em tom mais claro. Aqui do lado você tem um ganchinho que suporta até 3 kg. Olha que interessante, você consegue pendurar, por exemplo, uma bolsa. Porta-luvas desce suavemente. Tem um espaço razoável, não achei tão bom, mas cadê a iluminação? Não tem. Ventilação também não tem, então não esperem um refinamento grande nesse porta-luvas. Isso me decepcionou um pouquinho, né? Um carro desse valor e algo tão simples deveria ter. Antes de mostrar a parte de cima do Raval H6, vamos para esse volante. Lembra até um pouco o design dos volantes da Land Rover, né? Eu acho muito bonito, mas esse couro poderia ter uma qualidade um pouquinho melhor. Ele não é tão bom assim, mas tem as costuras brancas novamente. Bom, vamos lá. Nome Raval aqui, como eu falei, o GWM fica só lá atrás, você não encontra em praticamente mais nenhum lugar. E antes de falar aqui dessas funções, quero citar para vocês que ele tem uma haste e meio um pouco escondida aqui atrás, que é relativo ao piloto automático adaptativo e também a centralização de faixa. Por quê? Vamos lá a esse sistema. Eu já mostrei ele em funcionamento no vídeo de assistências à condução, mas só resumindo brevemente para vocês como que ele funciona.
Para você ativar, você dá um toque aqui para trás e aí ele aciona o piloto automático adaptativo, ou seja, entrou um carro na frente, ele se adequa à velocidade do carro da frente, mesmo que você tenha programado, por exemplo, 120 km por hora, o carro saiu da frente, ele volta à velocidade que você programou. E ele tem a função Stop and Go, ou seja, ele consegue parar totalmente o veículo, e aí quando você dá 2 toques para trás, ele liga também a centralização de faixa. Ele tem o sistema de permanência em faixa e ele está sempre ativado, você consegue desativar pela multimídia, mas assim que você liga o carro, ele está funcionando. Então se você estiver entre 60 e 150 km por hora e ele começar a sair da faixa, ele vai corrigir para voltar para o centro. Mas a função de centralização, que ele praticamente dirige sozinho, ele fica realmente bonitinho no meio da faixa, aí você tem que acionar clicando 2 vezes aqui e ele liga o piloto automático também ao mesmo tempo. E ele tem mais alguns sistemas de condução, tem muitos para falar a verdade, né? E a gente fez um vídeo completo mostrando todos eles em funcionamento, a que velocidade eles estão disponíveis, quais são as condições de uso e tudo mais. Mostramos ele estacionando sozinho, piloto automático adaptativo, permanência em faixa, sensor de ponto cego, auto reverse, enfim, tem muitas funções esse modelo. Se a gente explicar tudo aqui na avaliação, esse vídeo vai ficar com umas 3 horas provavelmente, né? Outra coisa para ressaltar, reparem que da minha visão aqui você não enxerga a haste de seta e a haste do limpador. Com o tempo você acostuma com as funções, mas se você ainda está aprendendo, você tem que pôr a cabeça mais para cima para enxergar o que está escrito aqui. Então, comando dos faróis, desligado, lanterna, farol baixo ou a função automática. Farol de neblina, que você liga o dianteiro, você tem a lanterna de neblina traseira, que você dá um toque aqui para baixo, logicamente a seta. O farol alto, mas você não tem farol alto automático, que eu acho que é uma pena, né? Tem tanta função esse carro, mas esqueceram desse item. E o limpador aqui, você tem também, não vou mexer aqui porque o vidro tá seco, mas você tem algumas sensibilidades diferentes, e aí para cima ou para baixo você também consegue colocar no temporizador aqui do limpador traseiro, e você também tem o modo rápido ou o modo automático, que seria do sensor de chuva. Vamos então para essas funções do volante. Desse lado aqui, comando de áudio para você passar a faixa, um botão que funciona como se fosse um Enter, comandos de voz 100% em português que funcionam muito bem. Quando a gente for falar da multimídia eu vou mostrar isso em funcionamento. Botão para você mutar o áudio rapidamente, e esse botão aqui você consegue programar ele na central multimídia como um atalho para alguma coisa. Nesse caso aqui eu programei para ele ativar as câmeras 360 graus. Mas você pode colocar algumas outras funções, até mesmo ar-condicionado automático e etc. Desse lado, o botão de home do painel de instrumentos, já mostro para você voltar ali as informações. Aqui também passam as informações do painel e mais um outro botão personalizável. Nesse caso aqui deixei os modos de condução, que eu vou mostrar para vocês também depois. Agora vamos a esse painel. Aqui a gente tem uma tela de 10.25 polegadas. É um design simples, porque é como se fosse um tablet colocado ali no painel, mas eu achei que ficou bonito e tem uma boa visualização, inclusive com uma boa definição de imagem. Porém, temos bastante ressalvas para fazer no caso desse painel aqui. Qual que é a questão? Ele tem pouca personalização. Essa é praticamente a única tela que vocês estão vendo. A gente tem algumas informações que eu vou passar para vocês, mas não muda muito disso. Então fica o horário aqui em cima, posição do câmbio, modo de condução, aqui os alertas, né? Freio de estacionamento, enfim, o alerta do cinto, esse tipo de coisa. Desse lado aqui fica sempre a velocidade em digital, reconhecimento de placas de trânsito. Esse círculo aqui eu sinceramente nem entendi muito bem. Ali embaixo, o nível do tanque de combustível com autonomia já também. No centro fica assistências à condução, então quando a gente estiver dirigindo você vai ver que as faixas ficam passando aqui, ele fica detectando os carros também. Por exemplo, você está andando, ele aparece as faixas passando e também o desenho de um caminhão, de uma moto, de um carro que ele vai detectando. Desse outro lado, aqui a gente consegue mudar essas informações. Primeiro a gente tem aqui o quanto a gente está gastando ou regenerando energia. Nesse caso não está nenhum dos dois porque o carro
carro está desligado. Tem o conta-giros ali, um toque para baixo, você tem o trip desde o início, então mostrando quantos quilômetros você rodou, velocidade média, o tempo e também a média de gasolina. Desconsiderem isso aqui porque foi praticamente em bairro e manobras, tá, pessoal? Mais um para baixo, você tem o trip que você consegue redefinir com as mesmas informações. E aqui vai a primeira crítica a esse painel. Você só tem esse trip que você consegue redefinir manualmente. Isso significa que você, por exemplo, quer fazer uma média total da viagem e outra só na estrada, você tem que escolher uma das duas. Se você resetar, você vai perder. Essa aqui, desde o início, ela só reseta depois de muito tempo com o motor desligado, o carro trancado e tudo mais. Então, por exemplo, no dia seguinte. Então, não é legal, sinceramente, falta um painel tão grande e não tem mais trips, né? Aqui a gente tem a pressão individual de cada pneu em PSI, também a temperatura, isso é bem interessante. Aqui a temperatura do líquido de arrefecimento, o odômetro total do carro. Aqui um indicador de economia, então quanto você está acelerando ou freando, e também o consumo instantâneo. Legal que com o carro parado ele mostra litros por hora, e quando você começa a andar ele mostra quilômetros por litro. Mais um toque para baixo, você tem a distribuição de energia. Como é um carro híbrido, ele vai ali mostrar pra gente quando que a bateria está tracionando o carro, quando que o motor a combustão está tracionando, ou o motor carregando a bateria, e afim, ele mostra essas diferenças. Mais um toque para baixo, você volta para a informação inicial. Um toque pro lado, você tem a informação de áudio, mas ó, não tem mais nenhuma função, ele só mostra mesmo. E mais um toque para o lado, você tem ainda os contatos, né, relativos ao celular que está conectado. Aí aqui você pode escolher para fazer uma ligação e é basicamente isso. Você volta ali para a informação principal. Então, pouca personalização. Poderia pelo menos dar para mudar a cor do painel. Você tem uma grande área aqui que é praticamente inutilizada porque não precisava ter uma informação de assistência e condução tão grande e tudo fica concentrado nesse círculo direito. E como eu ainda falei, ainda tem essa questão do trip que só tem um que você consegue resetar manualmente. Agora sim, vamos falar da parte superior do GWM Raval H6. Começando aqui, retrovisor do tipo eletrocrômico, e sempre que você liga o carro, ele inicia no modo automático. Ou seja, bateu uma luz muito forte aqui, ele vai escurecer automaticamente. Se você quiser desligar, só você clicar esse botão aqui no centro. Logo aqui em cima, quebra-sol, tem porta-documentos, tem também espelho com iluminação, mas não é em LED, iluminação dupla inclusive. Aqui em cima, um porta-óculos, aveludado inclusive. Iluminação aqui sim é em LED e acende suavemente, mas você não consegue acionar individualmente. Aqui é um botão para você entrar em contato com a central da GWM, que inclusive uma central 24 horas, 7 dias por semana. Inclusive, pessoal, acabei de fazer uma chamada com a central de atendimento da GWM para tirar uma dúvida sobre o carro e foi um atendimento muito bom, muito atencioso e muito rápido inclusive, viu? Recomendo, se você precisar ou tirar alguma dúvida ou até mesmo de assistência em relação ao carro, é só utilizar esse botão aqui. Você tem que segurar um pouquinho porque ele evita de você clicar acidentalmente. O aviso do airbag do passageiro, caso você tenha desligado. Aqui é para aquela função que ele liga as luzes quando abre as portas. Um botão SOS, então você consegue ali, se precisar em caso de emergência, não usem à toa, ele liga para o 193, né, o número dos bombeiros. E aqui os comandos do teto solar. Então primeiro você tem a rede, eu vou mostrar para vocês. Se eu segurar o botão, a rede vai até onde eu parar. Agora se eu der um simples toque aqui, ela volta sozinha. E o botão do teto solar é a mesma coisa, tá, pessoal? Se eu segurar, ele vai até onde eu parar, mas dando um toquezinho para cá, ele abre um pouquinho, mais um toque, ele abre totalmente. Ou melhor, não totalmente, porque você ainda consegue abrir mais um pouquinho de forma, digamos que manual, né? E mais um toquinho para fechar também. E leiam aqui, ó, Made in China, né? Aliás, o carro é produzido na China, como eu falei para vocês. Aqui para o passageiro, também um porta-documentos, o espelho e a iluminação, que também não é LED. Aqui tem uma alça de mão, volta suavemente, bom acabamento inclusive. E vocês reparem que o revestimento do teto é em cor mais clara, né? Tem gente que prefere um tom mais escuro.
E ele tem também, pessoal, o Head-Up Display, que projeta algumas informações lá no para-brisas. Vai ser bem complicado mostrar para vocês, mas acho que vocês estão vendo ali. Ali fica sempre a velocidade em digital, o reconhecimento de placas de trânsito, e você pode optar por deixar também o sistema de navegação, que funciona só como GPS nativo, tá? Não funciona com Android Auto, e também as assistências à condução. Você regula isso na multimídia, e inclusive quando você está regulando na multimídia, você usa esses botões para mexer na altura e na inclinação, se você preferir. E para a gente falar de chave presencial, eu prefiro mostrar o funcionamento aqui fora para vocês. Vamos lá. Essa aqui é a chave dele, tem o nome Haval, mais uma vez, GWM quase nunca aparece, né? Aqui você consegue acionar as luzes e buzina, é bom para você, por exemplo, espantar alguém de perto do carro, ou até mesmo achar ele no estacionamento e tudo mais. Trancamento e abertura das portas e abertura elétrica do porta-malas. Faltou a partida remota, né? E aqui você tem um botãozinho que você consegue retirar a lâmina da chave caso acabe a bateria, para você conseguir entrar no Haval H6. Agora é interessante, ela é presencial, então vou colocar a chave no bolso. E aqui a gente tem um botãozinho touch para fechar o carro, né? E detalhe interessante, cliquei uma vez, ele trancou o carro, já rebateu os espelhos, mas os vidros não sobem. Isso é um problema? Na verdade não, porque basta eu segurar um pouquinho, muito rápido, e ele já sobe o vidro e já fecha automaticamente também o teto solar. E você não precisa segurar o botão até o final, é só você segurar brevemente e ele já faz o fechamento automático de todos os vidros e do teto. Muito interessante isso, apesar de ter faltado a partida remota, e eu acho que a chave poderia ser um pouquinho mais refinada. E o interessante, chave no bolso, se você quiser abrir o carro, é só você colocar a mão aqui na maçaneta, não precisa nem apertar nenhum botão. Vamos então para a extensa lista de equipamentos e funções da central multimídia, para depois a gente falar sobre o preço, que é um dos pontos mais importantes de todo o carro, né? Vamos lá, vou citar aqui os principais itens, tudo de série. Abertura elétrica do porta-malas, vamos até mostrar para vocês, ó. Apertei aqui, viram que abriu lá atrás, apertei de novo. Fecha sozinho. Tem também sensores crepuscular e de chuva, teto solar elétrico panorâmico, retrovisores com luzes de cortesia, rebatimento elétrico e repetidores de seta em LED, bancos em couro com ventilação e ajustes elétricos, isso para os dois, mas só do motorista tem ajuste também de lombar, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, carregador de celular por indução de 15 volts, apoios de braço dianteiro e traseiro em couro, 6 airbags, controles de tração e estabilidade, frenagem automática de emergência, frenagem automática pós-colisão, então depois que aconteceu um primeiro acidente, ele freia automaticamente para evitar uma segunda colisão. Piloto automático adaptativo com função Stop and Go e o Smart Cornering, como eu falei para vocês, freia automaticamente de acordo com as curvas, assistente de descida, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, assistente de partida em rampas, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, Park Assist, ou seja, ele estaciona sozinho. Tem também a função Auto Reverse, que repete em marcha ré os últimos 50 metros percorridos. Mostramos tudo isso em funcionamento no vídeo de assistências à condução. Alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem automática, que avisa ali no sensor de ponto cego. Sistema de permanência em faixa com centralização automática e afastamento automático de veículos grandes. Sensores de ponto cego com alerta de abertura de porta. Então você vai abrir a porta, tem alguém ali no ponto cego, ele emite um alerta sonoro e visual. E isso funciona mesmo com o carro desligado. Também reconhecimento de placas de trânsito, chave presencial, painel de instrumentos digital de 10.25 polegadas, 4 modos de condução, você tem o normal, o Eco, o Sport e o Neve, lanternas traseiras Full LED, 3 modos da direção elétrica, normal, conforto e Sport, Head-Up Display, faróis de neblina em LED com luz
de conversão estática, retrovisor interno eletrocrômico, faróis Full LED com ajuste elétrico de altura, lanterna de neblina traseira, sensor de fadiga, iluminação interna ambiente em azul, ar-condicionado digital Dual Zone com saídas de ar traseiras, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, alerta de colisão traseira, então ele pisca o alerta do carro quando um veículo se aproxima muito rápido, e também câmera 360 graus com projeção 3D e frenagem automática em manobras. Vamos então mostrar o funcionamento dessa câmera e também falar da multimídia. Você tem aquele atalho, como eu falei, ele já aciona a câmera aqui e tem bastante funções. Primeira coisa, ele está aqui mostrando a câmera dianteira do carro, mas eu posso escolher individualmente. Basta eu clicar, por exemplo, aqui, ele mostra a câmera da esquerda, né, do retrovisor esquerdo, aqui do retrovisor direito, você consegue ver as rodas, e aqui da câmera traseira. Mas não é só isso, tá, pessoal? Porque a gente tem aqui as funções. Então você pode deixar também uma vista em 3D, então você seleciona o ponto que você quer, ó. Você consegue mexer tudo por aqui. Eu não gosto muito disso para estacionar, eu acho que não é muito prático, eu prefiro selecionar individualmente as câmeras, mas você tem também até uma visão por baixo do capô. Ele vai gravando essa parte aqui, reparem que essa câmera tem uma qualidade bem mais baixa, mas ele vai gravando essa parte aqui aparecendo para vocês ali. E tudo você tem linhas de guias, tá? Mostrando para onde o carro está indo. Ó, posso escolher da frente, aqui no 3/4, enfim, tem diversas funções. A linha de guia você pode desativar se você preferir. Você pode deixar o carro metade transparente ou 100%, facilita também alguns modos. Vista inteligente, eu sinceramente não entendi o que é. Vista auxiliar, esse é um ponto legal, porque você seleciona aqui, você tem as rodas dianteiras, então ele mostra uma de cada lado, ou as rodas traseiras, também uma de cada lado. Legal para você passar em lugares apertados. Alerta de objetos, então se tiver algum objeto ele vai alertar para você aqui na câmera. E as linhas de trajetória, né, que é onde o carro está indo também. Mas a qualidade dessas câmeras é muito boa, pessoal, muito boa mesmo, tá? É muito legal, ajuda bastante. E você consegue regular na multimídia a que velocidade ela desliga, ou 15 ou 30 km por hora. Alguns carros da BYD deixam você usar a câmera 360 a todo momento, né, independentemente da velocidade. Aqui não, por questão de segurança, ele funciona no máximo até os 30 km por hora. E aqui eles estão apagados porque o carro está desligado, mas você tem também a função do estacionamento automático e do auto reverse que eu mostrei para vocês no vídeo dedicado. O que me incomodou um pouco é que eu não consegui desligar o aviso sonoro dessas câmeras. Então, sempre que você liga elas, elas ficam apitando se tiver um objeto próximo. Isso é um pouco chato. Agora vamos falar um pouco da central multimídia. Ela tem uma tela de 12.3 polegadas, tem GPS nativo da própria central com indicação de trânsito inclusive, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, tem o Wi-Fi com 4G, o carro já vem com chip embarcado, são 4 entradas USB, o problema é que nenhuma do tipo C, são todas do tipo A, que é bem mais lento, e ainda tem comandos de voz em português. E funciona bem? Vamos testar. Por favor, pare. Abrir teto solar. Abrindo teto solar. Olha como funciona muito rápido. E ele ainda fica aqui alguns segundos, ó, para entender o que você está dizendo. Desculpe, ainda não aprendi esta função. E isso é regulável, tá, pessoal? Você consegue deixar para ele desativar depois do primeiro comando, ou ele ficar, se eu não me engano, mais 3 segundos ainda escutando o que você tem a dizer, caso você queira uma outra função. Vamos testar mais uma vez? Aqui estou. Fechar teto solar. Fechando o teto solar. Fechar janela do motorista. Fechando a janela do banco do motorista. Funciona e funciona muito rápido, viu, pessoal? Tudo 100% em português. Tá de parabéns. Vamos lá então mostrar as funções dessa central. Puxando aqui em cima você tem alguns atalhos, como por exemplo o brilho da tela, que poderia ser até um pouquinho maior, volume da navegação e volume das mídias, questão do Wi-Fi, Bluetooth para você desligar a tela se você preferir, sons do sistema,
Modo de alagamento, já falo para vocês. Aqui o modo de condução, aliás, o modo de direção, tá, pessoal? Carregamento sem fio, e você consegue editar para colocar também algumas outras funções nesses atalhos. Agora, olhem que sacanagem, para você mexer no volume, ou você faz aqui no volante, ou você sempre precisa baixar aqui. E no Android Auto não dá para baixar isso aqui, vou mostrar para vocês depois. Bom, GPS nativo, você tem aqui também, se eu clicar outra vez, ó, você tem essa outra tela com alguns atalhos para rádio, Bluetooth, música, vídeo USB, Android Auto. Ele já vem com Deezer integrado, é só você entrar na sua conta. Aqui a reprodução Bluetooth, né, que aqui você escolhe a entrada que você quer. Aqui você tem alguns apps. Então, o Apple CarPlay, Android Auto, configurações do veículo, vou mostrar para vocês. Que você tem o mais usado, mas vamos por partes. No interior, você pode desativar ou ativar o Head-Up Display. Como eu falei, colocar as informações que você preferir. A projeção você consegue deixar ou em branco ou em azul. E como eu falei, ajustar o volante para configurar altura e ângulo. Carregamento sem fio você pode também desativar. Aqui no exterior, você pode arrumar questões de destravamento da porta, a quantos quilômetros por hora ele vai travar o carro, sensor de abertura do porta-malas, destravar o carro assim que desliga. Ó, espelho retrovisor externo, você pode deixar o rebatimento automático ou manual. Limpador dianteiro, você também regula o intervalo, se você quer rápido, normal ou lento. Aqui, luzes, você tem uma luz de boas-vindas, então destravou o carro, ele liga os faróis. O temporizador da iluminação, então quanto tempo vai ficar ligado. Luzes de cortesia, isso aqui é quando você vai sair do carro. Então, assim que você trancar o carro, ele vai acionar as luzes também. Aqui você tem alguns comandos de luzes, né? Então, quanto tempo a luz vai ficar ligada quando você destrava o carro, quanto tempo fica ligado quando você desliga o carro, né? Você tranca ele, enfim. Iluminação modo esportivo. Isso aqui, pelo que eu notei, ele pisca o alerta quando você põe no modo esportivo. Pelo menos dá para desativar isso. Aviso da função encontrar veículo. Eu imagino que seja relativo àquela função na chave, né? Você pode deixar só para ele buzinar, só para ele alertar o pisca-alerta, ou então deixar os dois. Condução. Aqui a gente tem coisas mais legais. Modo normal. Eco. Esportivo, vocês viram que dessa vez não piscou o alerta porque eu tirei aquela função. E o modo neve, cada um tem um som específico. Memória do modo de condução, então ele vai ligar sempre no modo que você deixou anteriormente. Nível de regeneração da bateria, isso é interessante. Como ele é um carro híbrido, você consegue, mesmo não sendo um híbrido plug-in, que teoricamente é mais simples esse híbrido convencional do Haval, mas você tem algumas configurações muito interessantes. Esse nível de regeneração da bateria é em relação a quando você solta o pedal do acelerador. Então, se você deixar no alto, ele vai diminuir mais a velocidade do carro para recuperar um pouco de energia. Ele transforma a energia cinética em energia de movimento. Se você deixar no baixo, ele vai perder menos velocidade quando você alivia o pé do acelerador. E ainda tem o modo One Pedal, você pode até aqui pedir informação para ele do que se trata, né? E nesse caso aqui, ele realmente você dirige praticamente com somente um pedal, como diz seu próprio nome. Então, aliviou o pedal do acelerador, ele vai começar a frear bastante o carro para recarregar mais a bateria, então fica mais econômico, mas eu particularmente não gosto muito, mas pode ser que você costume. Modo reboque ou lavagem, ele coloca o carro no neutro para você conseguir rebocar ele e tudo mais. Modo alagamento, você pede informação, ele mantém o motor a combustão ativo para evitar a entrada de água. Assistente de torque dinâmico da direção, uma sigla bem ruim que eles escolheram, né, aqui no Brasil. Sensor de fadiga, a gente mostrou também o funcionamento dele no vídeo de assistências de condução. E aqui a assistência da direção, ou seja, a direção é elétrica, você pode deixar ela mais confortável no normal ou esportivo, que ela fica um pouquinho mais durinha, mas ainda assim ela é bem macia em todas as configurações. Manobra, assistente de estacionamento frontal, ou seja, ele liga automaticamente a câmera quando está muito próximo de um obstáculo. Freio de emergência em baixa velocidade, então se você tiver numa possível colisão, ele vai frear automaticamente o carro. Assistente de proteção lateral, ele vai ligar a câmera quando tiver algo próximo na lateral. Câmera 360 graus, ele ativa em curva de baixa velocidade, ou seja, você está manobrando alguma coisa assim, ele vai ligar a câmera, mas isso é bem irritante. E como eu falei, você programa para desligar a câmera aos 15 ou aos 30 km por hora. E aqui você ainda consegue ativar a câmera.
Direção inteligente, isso aqui eu não vou comentar porque a gente já falou tudo no vídeo de assistências à condução. Em outros, você pode redefinir as configurações do veículo, mas não acabou, porque voltando aqui você tem, além de uma central de usuários, que você consegue entrar com a conta da GWM e tudo mais, você tem as configurações relativas ao restante das funções do carro. Então, questão de Bluetooth, hotspot, então se você quiser projetar o Wi-Fi para outros celulares, enfim, diversas funções como de som também, volume da navegação, os efeitos sonoros, você regula tudo aqui. Da tela você consegue regular o brilho, o formato de hora, enfim, todas aquelas funções bem normais. E aqui você consegue customizar algumas coisas, inclusive, por exemplo, dos comandos de voz ou aqueles botões personalizáveis que eu falei para vocês. Na parte de sistema, você consegue buscar atualizações para o sistema, também algumas outras informações. E aí, gostaram dessa central multimídia? O sistema de som, pessoal, tem 8 alto-falantes e potência de 140 watts de acordo com a GWM. Mas, sinceramente, não é bom, uma qualidade bem baixa. Uma coisa que eu detesto, você tem ali as funções do ar-condicionado e aqui embaixo o Android Auto. Mas o que acontece? A tela é bem grande, 12.3 polegadas, mas quando você usa o Android Auto, ele perde aqueles atalhos da própria central aqui no canto esquerdo. Então, qualquer coisa que você for fazer na central, você tem que vir aqui e voltar ali para o sistema do Haval. Poderia manter aqueles atalhos ali, já que a central é tão grande, né? Então, para mexer, inclusive no ar-condicionado, é bem chato. E outra coisa que eu comentei brevemente, que é mexer no volume enquanto está usando o Android Auto, só pelo volante, porque não tem aquele atalho aqui. Ou toda vez que você vai mexer no volume, você faz isso aqui, ó. Aí sim você consegue mexer e depois você volta para o Android Auto. Nada prático isso, né? Incomoda bastante no dia a dia. Por último, mas não menos importante, temos assistente de consumo de energia. Clicando aqui ele te mostra o fluxo. Aqui ele está no modo elétrico, mas a gente está parado, então ele não está mostrando nada. Mas ele mostra quando o motor a combustão está recarregando, igual aquela função no painel. Aqui a tendência de consumo de energia, então você vê quilowatt a cada 100 km, além dos quilômetros por litro. Isso 10 km, últimos 7 dias, últimos 30 dias e tudo mais. E dicas de condução para você conseguir ser mais eficiente, né? Inclusive de manutenção ali. Bem interessante isso. E agora vamos a um ponto muito importante, que é o preço. Quanto custa o GWM Haval H6? Bom, vamos lá, pessoal. Essa é a versão Premium, porque ela tem o teto solar. É basicamente um opcional, mas de fato muda na tabela FIPE. Tem a versão convencional, que não tem nome, e a Premium, que o único diferencial é o teto solar. Essa aqui, já 2025, custa 0 km, R$224 mil. Sem o teto solar, custa 214. E um detalhe interessante que no momento de gravação desse vídeo, a GWM está oferecendo como promoção a versão Premium, que é com teto solar, pelo preço da convencional, ou seja, 214, um desconto de R$10 mil. E não tem opcionais para esse modelo, até mesmo as cores são gratuitas. A GWM não informou até o momento se todas elas são metálicas, mas acredito que sim. Você tem as cores azul topázio, que na minha opinião é mais bonita, vermelho granada também é muito legal, preto hematita, branco ágata, cinza diamante, que é esse caso aqui, e marrom citrino. Importante a gente ressaltar também garantia e revisões. É um modelo chinês, um modelo híbrido, muita gente fica com o pé atrás. Saiba que a GWM dá garantia de 5 anos para esse carro, e o sistema elétrico, por exemplo, a bateria, tem garantia de 8 anos. Então você pode ficar despreocupado por bastante tempo. E as revisões, elas acontecem a cada 12 mil quilômetros, não a cada 10 mil, ou a cada 12 meses, o que acontecer primeiro. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, inclusive do teto solar que vem até aqui atrás, muito bonito. E vamos conferir como que é o acabamento, começando aqui pelas portas. Aqui sim você tem uma região maior em plástico duro. O acabamento do Twitter, legal que tem Twitter aqui atrás, mas como eu falei, o sistema de som tem uma baixíssima qualidade, mas já não recebe aquele acabamento prateado como lá na frente. Pelo menos na maçaneta permanece e aqui atrás também. A faixa de couro continua bem grande, isso é legal para uma porta traseira. Segue com costura em branco, aquele revestimento um pouco mais diferenciado. Aqui também couro com costura branca, black piano cromadinho, saída do alto-falante.
e um porta-objetos aqui. Não tem porta-garrafas, mas tem um espaço bem bom. Acabamento dos bancos, logicamente, continua o mesmo lá da frente. Micro perfurado com costura branca e couro preto. Aqui em cima, alça de mão que volta suavemente, um cabide e uma iluminação em LED que se acende e se apaga suavemente. Aqui atrás dos bancos dianteiros, porta-revistas dos dois lados, saída de ventilação, não tem um comando independente, então ele é dual zone, não é de 3 zonas, mas tem também duas tomadinhas USB, ainda que do tipo A, que demora bastante para carregar. Túnel central é super baixo, isso é muito bom porque você consegue sentar tranquilamente aqui no meio. E vamos falar de espaço interno. Bom, eu tenho mais de 1,91 de altura, como vocês bem sabem, com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir. Olha o espaço que sobra aqui atrás. Bem grande, né? Eu ficaria um pouquinho apertado ali, mas eu até conseguiria entrar atrás de mim mesmo, digamos assim. Frase perigosa, né? Algo que é muito difícil na maioria dos carros. E aqui, ó, o banco do passageiro tá ligeiramente mais para frente e ainda eu fico bem confortável aqui. E o espaço para a cabeça, como é que fica? Bom, tô sentado bem ereto, ainda sobra um pouquinho aqui em cima, mesmo com teto solar. Não é muito espaço que fica sobrando, mas consigo viajar tranquilamente com muito conforto aqui atrás no GWM Raval H6. Vamos conferir o porta-malas? Já mostrei para vocês que ele tem abertura elétrica, mas quero mencionar um jeito diferente de abrir. A chave presencial está no meu bolso, eu passo o pé aqui embaixo, ele já abre a tampa automaticamente. A capacidade aqui é de 560 litros, então é bem grande, mas tem um porém. Segundo a GWM, a medição é feita do chão até o teto e não até a base dos bancos. E ela ainda não confirmou pra gente, mas provavelmente se trata de litros líquidos. E com os bancos rebatidos, que inclusive são bipartidos, sobe para 1.445 litros. Bom, e a concorrência? O Song Plus tem 574 litros, também não sei informar se é VDA ou litros líquidos. E o Taos tem 498, quanto o Corolla Cross 440. Esses dois últimos em VDA, aquele sistema de bloquinhos que é mais páreo com a realidade. Bom, vamos para os recursos. Primeiro a gente vê aqui que o máximo que a gente pode colocar aqui em cima é 100 kg, porque aqui embaixo você tem essa proteção com um triângulo, gancho de reboque, kit de reparo, já que esse carro não tem step. E aqui embaixo você tem a bateria do sistema elétrico e também a bateria convencional do carro, né, de 12 volts, ela fica aqui atrás. Dos dois lados, nichos bem grandes aqui, você tem até um ganchinho ali, iluminação em LED, porém só de uns lados. E tem esse tampão que eu gosto bastante, que ele é retrátil, né, você consegue puxar e colocar ele aqui para tampar as coisas do porta-malas, ou deixar ele fechadinho ali, né? E apertou o botão aqui, ou fazendo aquele movimento de chute, ele fecha eletricamente a tampa do porta-malas. E chegou a hora de testar na prática como que é o GWM Raval H6 nessa versão híbrida convencional. Primeira consideração, ele inicia sempre em modo elétrico, a não ser que a carga da bateria esteja muito baixa, aí ele vai ligar o motor a combustão para recarregar um pouco essa carga enquanto você está parado, mas de costume sempre iniciando no modo elétrico. Soltando o freio de estacionamento eletrônico, a gente vai no modo eco. Eu sinceramente não senti muita diferença entre os modos de condução. Ela existe, mas não é tão grande quanto eu imaginava que seria. Bom, o couro desse volante, como eu falei, eu esperava que tivesse uma qualidade um pouquinho melhor. Não que seja ruim, tá longe disso, mas considerando o preço do carro, eu esperava um couro mais primoroso. Esse aqui é o percurso padrão que a gente faz com todos os carros que passam aqui pelo canal, como vocês já bem sabem. E a gente consegue testar diversos parâmetros: suspensão, desempenho, também rolagem em curvas e etc. Inclusive, ó, conseguiram notar que essa suspensão ela é meio seca? A gente vai falar melhor disso para vocês. Vamos subir aqui, aqui a gente tem o primeiro teste de desempenho, já numa subida para ver, né? Eu vou dar meio pedal mais ou menos, ó. Ó, responde muito bem, viu? Ó como ele ganha velocidade com facilidade. Afinal, são 54 kg de torque, né? 243 de potência com os motores elétrico e a combustão combinados.
A gente vai testar melhor o desempenho ali na frente, quando eu vou colocar inclusive no modo esportivo para vocês. Mas um desempenho muito bom. Agora a suspensão, ela não chega a ser dura, mas ela é seca. Ela faz o amortecimento, mas não de forma muito suave. Como vocês bem sabem, aqui é o momento que a gente testa a rolagem de carroceria do carro. Então a gente desce essa espécie de zigue-zague com um pouco mais de velocidade. Vamos lá? As coisas balançando lá atrás. A gente vê que tem um pouco de rolagem de carroceria, tá, pessoal? Ele não é dinamicamente, ele não é tão refinado assim. Inclina assim um pouquinho, apesar de não ser nada exagerado. Não é nada que desaborne o carro, mas acho que poderia ter um trabalho um pouquinho maior de suspensão nesse modelo. Vamos conferir valeta aqui, ó. Vamos passar numa velocidade relativamente alta. Não raspa, tá? Ele tem 18,1 centímetros de vão livre em relação ao solo. Então você passa por lombadas e valetas com bastante tranquilidade. Com exceção da suspensão, que ela é realmente barulhenta. E em ruas muito desniveladas e esburacadas, o acabamento também faz bastante barulho. Isso me impressionou negativamente, porque o acabamento desse carro em si ele é muito bom, né? Ele é todo revestido em couro, parte macia em tudo. Os plásticos são de boa qualidade, mas não entendi o porquê que ele faz tanto barulho de acabamento. Pode ser que a gente esteja falando até mesmo de componentes, não necessariamente de acabamento no interior do carro, mas sim de construção mesmo. Do monobloco, das peças do motor e tudo mais, da suspensão, enfim. Mas faz bastante barulho, tá? Não é agradável nesse sentido. O isolamento acústico, eu achei ele muito bom em relação ao motor. O motor, mesmo quando ele está ligado, o motor a combustão, esse carro ele é bem silencioso. Mas em relação ao vento eu não achei legal. Na estrada entra bastante barulho de vento em velocidades um pouco mais altas. Por exemplo, 150, 160 ou até mesmo uns 130, 140 km por hora. Quando você pega algumas estradas mais niveladas, mais bonitinhas, com asfalto de melhor qualidade, você sente um carro bem confortável, até porque os bancos são bem macios. Então, ele é agradável nesse sentido. Você sente que você está num carro caro nesses momentos. Mas, como eu falei, a suspensão é barulhenta. Então, qualquer desnível que você pega, ou um buraco, por exemplo, e a gente sabe que no Brasil é o que mais tem, né? Em São Paulo também, principalmente, você sente bastante ela trabalhando, ó. Perceberam? Esse buraco nem foi tão profundo e ele passou bastante assim, a imperfeição do solo aqui para dentro da cabine e fez um barulho que não deveria fazer, ela poderia ser mais silenciosa. E isso é uma questão que eu não esperava, já que a GWM, ao contrário da BYD, ela faz alterações nos seus carros quando ela traz da China, porque esse carro é produzido na China e importado para o Brasil, mas ele recebe algumas coisas específicas, incluindo a calibração exclusiva para o mercado brasileiro. Então a GWM trabalhou nessa suspensão para o gosto do consumidor no Brasil, mas mesmo assim eu acho que não foi um trabalho tão eficiente. Poderia ter sido um pouco mais cuidadoso, na minha opinião. Talvez um tempo a mais de desenvolvimento desse carro. Ele chegou faz pouco tempo, né? Se tivesse atrasado um pouquinho o lançamento, talvez eles teriam feito uma suspensão mais agradável. Outro detalhe interessante, esse carro não tem start-stop, mas toda vez que você para no farol, ele funciona praticamente como se fosse um sistema desse, porque ele liga somente a parte elétrica quando o carro está parado. Então você tem assistência da direção ainda, ela continua leve, continua macia. Em carros com start-stop convencional, quando você está com o motor desligado pelo sistema e vira o volante, ele religa o motor para te dar assistência da direção. Aqui não precisa, porque o modo elétrico consegue fazer isso. E o ar-condicionado também. Enquanto a gente está parado, eu estou com o motor a combustão desligado, mas o ar-condicionado continua gelando normalmente, porque ele está usando a bateria de alta tensão para isso. Como vocês bem sabem, aqui é o momento de testar o desempenho, então eu já coloquei aqui no modo esporte, pé no fundo. Ele demora um pouquinho para dar uma resposta inicial, mas depois desenvolve velocidade muito bem, como a gente pode perceber. E tem uma boa frenagem também, tá, pessoal? Freio a disco nas 4 rodas. É um carro relativamente pesado, são praticamente 1.700 kg, mas tem um bom desempenho.
Confesso que pelo nível de potência e nível de torque, né, são 243 cavalos com 54 kg de torque, eu esperava uma resposta um pouco mais rápida, um pouco mais impressionante, digamos assim, né? Aquela força G que você sente que você cola no banco. Esperava um pouquinho mais disso, mas ele tem um certo lag, ele ganha velocidade com facilidade, mas ele vai de uma forma mais linear, mais suave. Não tem aquele coice do carro 100% elétrico, por exemplo, né? E ele é um carro gostosinho de dirigir. Na minha opinião, não é tão gostoso quanto eu imaginei que seria, mas ele é bom. E você geralmente não cansa de dirigir ele, principalmente na estrada, porque ele tem assistências à condução que funcionam muito bem. Vejam o vídeo completo. Então ele te auxilia em muita coisa. Tem gente que não gosta, mas nesse carro, sinceramente, não achei ele tão intrusivo. Ele funciona bem, com exceção de alguns pequenos casos. Agora, o que realmente mais me incomodou foi a suspensão e o sistema de som. Eu adoro andar de carro escutando música, e nesse carro aqui já não é tão prazeroso, porque a qualidade do som é bem baixa. Falando então novamente de suspensão, ó. Ó, reparem que ela não amortece tão bem, ela é seca e, como eu falei, faz bastante barulho de acabamento. Principalmente se você passar mais rápido em algumas lombadas, você tem um barulho bem feio na suspensão. Então a sensação que você tem é de que ela não tem muita robustez. Não que isso seja uma realidade, mas é a sensação que te passa quando você está usando o carro. Vamos dar mais uma aceleradinha aqui, pessoal, para a gente conferir o desempenho. Tá no modo eco mesmo, pé no fundo. A gente viu que ligou o motor a combustão, né? Essa lombada é pequenininha, então nem faz cócegas para um SUV, né? Melhor definido como um crossover. Mas o desempenho é sim bom. 0 a 100 segundos GWM 7.9 segundos, né? E eu acredito que faça mesmo. Agora a velocidade final me incomodou um pouquinho, porque ele chega próximo ali dos 160, 170, ele já começa a ter bastante dificuldade para acelerar. Ó, meia pedal aqui mais ou menos, ó, responde muito bem. E isso graças ao torque praticamente instantâneo do motor elétrico, né? Então você tem um carro muito ágil, principalmente para usar aqui na cidade. E ó, o isolamento acústico, como eu falei, ele é bom nessa situação aqui. Você tá rodando na cidade, o motor a combustão tá ligado, mas você mal percebe. Mas na estrada deixa a desejar. Vamos entrar um pouquinho mais forte nessa curva aqui para ver se ele canta pneu. Canta bastante pneu, né? E esses pneus são chineses, se eu não me engano, são Hankook. Ele segurou bem, né? Os controles seguram bem, mas eu não achei que eles entram com tanta facilidade, tá? Na minha opinião, eles entram no momento certo, só quando realmente o carro tá ali quase desviando a trajetória. Aqui a gente testa bem a suspensão, ó. Percebem como é mais seca, né? Não filtra muito bem as irregularidades do som. Voltando aqui para o nosso ponto inicial, com essas considerações que a gente viu no test drive do GWM Raval H6, será que vale a pena comprar esse carro híbrido da Great Wall Motors? É o melhor SUV da categoria? Bom, vamos descobrir isso agora, indo para a conclusão desse vídeo. Vou começar falando para vocês de alguns pontos positivos e negativos. Primeiro, os prós. Certamente segurança, tecnologia, lista de equipamentos, assistências à condução que funcionam muito bem, consumo, espaço interno, acabamento e também o porta-malas. Mas e os contras? Posso citar para vocês a suspensão, que como a gente viu não é muito legal. Sem dúvidas também o sistema de som, que não é muito legal. Alguns barulhos de acabamento. Tudo bem, acabei de elogiar o acabamento porque ele é todo macio ao toque, ele é muito bonito, em si por dentro ele é bem refinado. Porém, faz alguns barulhos, infelizmente. Painel de instrumentos também vou considerar como um ponto negativo, porque ele é digital, tem uma boa definição e tudo mais, mas pouquíssimas personalizações e informações. E outro ponto que me incomodou bastante aqui no Raval H6 é a praticidade. Tudo que você vai fazer nele, principalmente em relação ao painel de instrumentos e a central multimídia,
tudo é muito complexo, ele é pouco intuitivo. Então isso eu não gostei, como por exemplo a ausência de botões físicos. Você precisa sair do Android Auto para fazer praticamente qualquer função na central multimídia. Vocês podem não se importar muito com isso, mas garanto para vocês que no dia a dia ele incomoda bastante. E apesar de uma lista de equipamentos muito completa, vou listar para vocês pequenos itens que eu senti um pouquinho de falta, mas são poucos, tá, pessoal? Primeiro, farol automático, faróis assim em LED, ele é cheio de assistências, mas não tem o farol automático, não dá para entender. Não tem também iluminação e refrigeração no porta-luvas e os comandos físicos para o ar-condicionado e também para o sistema de multimídia em geral, como por exemplo o volume. Sinceramente, é só isso que eu senti falta de equipamento nesse carro, porque a lista de itens de série, vocês viram que praticamente não tem opcionais, ela é muito completa e bem recheada de tecnologia. Agora, para a gente entender se vale a pena ou não comprar esse modelo, a gente precisa comparar com a concorrência. Então vamos conferir como que são os SUVs médios em questão de preço. Pegamos aqui as versões com preços mais próximos do Haval H6 Premium. Ford Territory Titanium 1.5 Turbo por 210. Em seguida, Jeep Compass Longitude Dark, versão intermediária, não é a Limited, que custa 210.790. Para equiparar um pouco mais com esse carro, teria que considerar a Limited com todos os opcionais, que aí o Compass vai para 248.490. Seguindo na lista, Corolla Cross XRX 1.8 Hybrid por 211. Volkswagen Taos Highline 1.4 Turbo também por 211, mas para ficar mais próximo desse carro tem que ter os opcionais, e aí vai para 221 praticamente. Outro rival, Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 Turbo com diferencial de tração nas 4 rodas por R$215 mil. Chevrolet Equinox RS 1.5 Turbo, versão de entrada do Equinox, por R$225.700. Em seguida, o principal concorrente desse carro no mercado brasileiro, mas que é híbrido plug-in, esse é híbrido convencional, é o BYD Song Plus, que tem um motor 1.5, como eu falei, híbrido plug-in, por R$229.800. Depois o Caoa Chery Tiggo 8 Pro 1.5 Turbo, também híbrido plug-in, por R$240. Posso considerar também, devido ao porte, o Jeep Commander Longitude 1.3 Turbo por R$241 mil. E por último, o mais caro entre os SUVs médios atualmente é o Kia Sportage EX Prestige 1.6 Turbo. Ele é híbrido, mas ele é híbrido leve, tá, pessoal? Aquele sistema que não traciona o carro. Então, bem diferente desse aqui, e custa R$275 mil. Só relembrando o preço aqui do Haval para vocês, 214 sem o teto solar, 224 com esse item. A conclusão então é o seguinte: sem dúvidas o Haval H6 entrega um dos melhores custo-benefício do mercado atual. Ele tem porte de um SUV maior, mas briga com versões até mesmo intermediárias de SUVs médios quando a gente fala de preço. Por menos de R$215 mil, você tem um SUV muito seguro, com uma lista de equipamentos super extensa, muito econômico, espaçoso, com bom acabamento, bom desempenho e um design também bem diferente da categoria. Para ele se tornar perfeito, na minha opinião, só faltou 3 coisas: mais praticidade e personalização no painel e na central multimídia, suspensão melhor calibrada e um sistema de som melhor. Em geral, eu não gostei muito da construção desse carro, eu esperava que ela fosse um pouco mais refinada, e isso inclui essa suspensão, também os barulhos de acabamento, por exemplo, embora o acabamento em si seja bom, e o prazer ao dirigir. Ele é um carro gostosinho de dirigir, mas não traz um prazer assim tão grande. Resumo então para vocês: vale muito a pena você comprar o Haval H6 híbrido convencional se você não se preocupa com esses pequenos pontos negativos que eu comentei para vocês. E é claro que eu não posso deixar de agradecer muito ao pessoal da GWM por terem emprestado o Haval para a gente testar aqui durante uma semana. Expresso aqui o meu carinho pela GWM, porque somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês aqui no canal.